Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e hoje eu vim aqui dar a minha aula de arte, ok? Então, já vão pegando aí a apostila de arte para fazer as atividades e acompanhar a explicação. Nós vamos começar na aula de hoje, na página 18 do livro de arte, lá da unidade 3 ainda. E vamos até a página 8, certo, gente? Então, acompanhem aí junto comigo no livrinho de vocês. Então, começando na página 18, tá falando ainda sobre aquele assunto que a gente viu, os podcasts, as radioteatros, então ainda tá falando desse assunto. Aí tá falando de uma artista, né, que chama Carmen Miranda. Então tá assim, ó. Em homenagem aos artistas pioneiros da rádio brasileira, produz um podcast que trate sobre a vida e a obra de uma de suas maiores artistas da década de 1930, a cantora Carmen Miranda. Faça uma pesquisa sobre essa importante artista e, em seguida, organizem-se e criem um conteúdo que ofereça essas informações aos ouvintes. Na parte musical, que tal cantar uns trechos de suas músicas mais famosas? Então aí, gente, é a nossa primeira atividade de hoje. A atividade que vocês precisam realizar aí. Vocês vão criar um podcast sobre a vida da Carmen Miranda. Gente, pode ser um podcast bem curtinho, tá? Um áudio mesmo no WhatsApp, bem curtinho, falando aí o que vocês encontraram sobre a vida dessa grande artista, ok? E depois tá falando um pouquinho sobre ela, ó. O artista quando criança. A jovem Carmen Miranda adorava se vestir de maneira criativa. Na adolescência, ela aprendeu a fazer chapéus e trabalhou como chapeleira. Seus chapéus decorados com frutas se tornaram a marca pela qual ela seria reconhecida internacionalmente. Ainda hoje, Carmen é uma inspiração para vários artistas, os quais são influenciados pelo seu visual e pelas suas danças cheias de alegria e movimento. Então aí tá falando um pouquinho aí da Carmen Miranda. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e acessarem o QR Code que tem na página 18, ok? Então depois, para a gente finalizar essa unidade, na página 19, vocês vão responder essas duas questões aí. Né? Tá falando que a Carmen Miranda ela tinha um jeito próprio de se vestir, de dançar, e que era bem legal, né? Então, assim, eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada no YouTube e encontrarem aí os trabalhos da Carmen Miranda para conseguirem responder essas duas questões. Então, a primeira questão: preste atenção em como a artista usava o corpo para se expressar e no significado que ela transmitia com sua imagem. Registre aqui o que você percebeu. Então, essa resposta é uma resposta pessoal, vocês vão analisar e vão registrar aí, ok? E a número 2, agora imagine que você vai ensinar alguém como dançava Carmen Miranda. Como você faria isso? Descreva o passo a passo nas linhas a seguir. Então, vocês também vão descrever aí. Essa atividade vocês vão fazer na apostila, mas não precisa me enviar, certo? Então, até agora, a atividade que vocês precisam me enviar é o podcast falando sobre a vida da Carmen Miranda, tá? E daí, a gente passa para a nossa unidade 4. A unidade 4, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o mundo dos instrumentos musicais. Então, nesse capítulo, nós vamos aprender um pouco sobre o mundo dos instrumentos musicais, conhecendo seus sons, suas formas e as diferentes representações artísticas que podem ser feitas a partir deles. Olha que legal, gente! Os instrumentos musicais, né, são coisas que vêm de geração em geração e são utilizados por muitas pessoas, né? Gente que sabe tocar algum instrumento musical, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses instrumentos nessa unidade, certo? Então, vamos lá. Página 4. Os instrumentos musicais fazem parte da cultura e tradição de diversos povos do mundo. Surgiram em diferentes épocas e lugares. E muitos são pouco usados até hoje. São muito usados até hoje. Mesmo longe de seus países de origem.
Então, gente, os instrumentos eles se originam em determinado país e se espalharam pelo mundo, né? Em algum momento, você parou para pensar em quantos instrumentos musicais você já escutou? Anote aqui os que você lembrou. Então, gente, é até difícil a gente tentar lembrar, porque com certeza a gente já escutou muitos instrumentos. Mas aí eu vou pedir para vocês anotarem o que vocês conseguirem lembrar, certo? Converse com seus colegas e façam uma lista de instrumentos que a turma conhece. Então, como a gente não vai conseguir fazer essa atividade, nós vamos já analisar os instrumentos que tem na outra página, tá? Muitos instrumentos musicais têm sido criados ao longo da história dos seres humanos, de diferentes formatos e funcionamentos. Eles procuram reproduzir e explorar sons em diferentes formas de fazer música. Lápis na mão. Qual é o instrumento musical mais simples que você conhece e o mais complicado? Crie um registro criativo para apresentar aos seus colegas. Então aí vocês não precisam criar esse registro, tá? Mas é só para vocês refletirem mesmo qual que vocês acham que é o mais simples que você conhece, né? Mais simples assim, que tem menos complexidade para poder usar, para poder tocar. O que vocês acham? Eu, na minha opinião, eu acho que um dos instrumentos mais simples que eu conheço é a flauta doce. A flauta doce, ela é bem simples, a sua composição e o seu funcionamento, né? Então, vocês vão pensar aí qual que é o instrumento que vocês acham que é mais simples aí. Como você acha que eles surgiram? Eu não faço ideia, né, gente? Provavelmente, ele foi criado... Tudo é criado na observação dos sons da natureza, do cotidiano das pessoas, né? Tudo isso foi influenciando na criação dos instrumentos, tá? Saiba mais. Uma flauta feita de osso de urso é o instrumento musical mais antigo encontrado pelos cientistas. Restava apenas um pedaço dessa flauta, que foi localizada em uma caverna na Eslovênia em 1995. E estima-se que a idade desse artefato é de entre 43 a 82 mil anos atrás. Olha só que legal, gente, o primeiro instrumento aí encontrado. Muito legal. Eu vou pedir para vocês acessarem esse QR Code da página 4, pausa o vídeo, acessa e depois volta aqui, ok? Então, começando na página 5, tem outro QR Code para vocês acessarem. Vocês vão acessar esse QR Code aí no comecinho da página, certo? Então, pausa aí, vai lá acessar e volta pra gente fazer as atividades. Então, vamos continuar. Agora a gente vai identificar alguns instrumentos aqui. Observe as imagens a seguir. Escreva o nome dos instrumentos que você consegue identificar. Depois, marque um X nos instrumentos cujo você também conhece. Então, aí, gente, vocês vão escrever o nome dos instrumentos e marcar um X no que você conhece. O nome a gente vai fazer aqui junto, certo? Então, vamos lá. O instrumento aí A. Gente, esse instrumento é um instrumento de sopro, né? Esse instrumento, ele se chama saxofone, tá? Ele é muito tocado em corporações, em orquestras, né? É um instrumento de sopro que tem um som lindo, né? O instrumento da letra B é a harpa de orquestra. A harpa, né, tem aquele som bem suave, né? Então, é um som bem bacana. Da questão C é o xilofone. É um instrumento um pouco mais diferente, né? Que a gente não tem muito o hábito de ver, mas é um instrumento aí que existe e faz um som bem legal. Da letra D é o alfaia. É parecido com um tambor, né, gente? Mas é diferente, né? É de outra origem. A letra E é um contrabaixo elétrico. Contrabaixo é muito usado em bandas, né, em shows, né? É um instrumento aí de corda. A letra F é o oboé. O oboé é um instrumento muito diferente, né, gente? Eu nunca tinha visto esse instrumento em outro lugar. Muito legal. A letra G é o violoncelo. Violoncelo também a gente vê muito em orquestras, né? Grandes espetáculos. Na letra H
Xequerê, com X. Xequerê. É um instrumento também bem diferente, né, gente? Que som será que faz esse instrumento? Na letra I, é a castanhola. A castanhola é um instrumento bem conhecido, né? Também faz um som bem legal. A letra J é o djembe. Tem um D mudo e o djembe, djembe. Muito legal, né? A letra K é o didgeridoo. Olha só que instrumento diferente, gente, que nome diferente. É um D-I-D-I, geridoo. Tem 2 O's no final, muito interessante. E por último, na letra L, a cítara indiana, que é um instrumento também que a gente não costuma muito ver por aí, né? Muitos instrumentos diferentes e legais. E aí, o que vocês acharam de conhecer todos esses instrumentos? Agora, marquem um X nos instrumentos que vocês conhecem, tá? Então, vamos lá. Vocês sabem onde esses instrumentos surgiram? Troque ideias com os seus colegas. Então, gente, aí a gente pode observar que esses instrumentos, eles são muito diferentes. Cada um surgiu num lugar, cada um tem uma forma diferente. Aqui tem alguns instrumentos que parecem ser de origem mais africana, né? Alguns instrumentos são mais clássicos, né? Tem um acabamento diferente, né? Uns instrumentos são mais artesanais, né? Então, assim, são feitos certamente de diferentes lugares, né? Então, vamos lá. Página 6. Observe os instrumentos musicais a seguir. Então, aí, gente, ó, tem um triângulo, uma gaita de boca, uma viola caipira e um atabaque, certo? Que diferença você percebe entre eles? Eles são feitos do mesmo material? Não, né, gente? Ó, o triângulo é feito aí de um material assim, um ferro, alumínio, né? Um ferro. O violão é feito de madeira e corda, né? A gaita também é feita de ferro, umas partes de ferro. E o atabaque de madeira também, tem tecido em cima, né? Então, algumas coisas eles têm parecido, né? Mas não são feitos assim, igualzinho, não. Que sons eles fazem como são tocados? Então, gente, esses sons desses 4 instrumentos aí são sons bem comuns, tá? Para vocês encontrarem na internet, ou então que a maioria já deve ter escutado esses sons, né? Você já ouviu falar em organologia? O que é a organologia, gente? O que é essa palavra aí, essa palavra tão difícil? Organologia. O que vocês acham que é essa palavra? Vou ler para vocês a definição. Então, galera, a organologia é a ciência que trata do inventário, da terminologia, classificação, processo de construção, formas, técnicas de uso, etc., dos instrumentos musicais. Então, é a ciência dos instrumentos musicais. Olha que interessante. A disciplina, né, trata da descrição e da classificação de qualquer instrumento musical, o que consiste em uma tarefa muito difícil, visto que o universo dos instrumentos musicais é vastíssimo e muda muito de cultura para cultura. Pode-se usar vários critérios para classificá-los, como o material empregado, o formato, o modo de produção do som, o timbre, modo de execução, entre outros. Lembrando que culturas diferentes os classificam com critérios distintos. A constituição física pode ser um critério tão importante quanto o seu emprego ou a sua hierarquia dentro de determinados conjuntos musicais. Assim, a organologia considera como instrumento musical qualquer corpo ou objeto feito pelo ser humano para produzir um ou mais sons. Olha que interessante, gente. A gente aprendeu aí uma coisa bem diferente, né? O que é a organologia, né? Então, vamos lá, ó. Voltando lá na página 6, existem diferentes formas de classificar os instrumentos musicais. Atualmente, uma das mais conhecidas é a classificação chamada
tem um nome em inglês, né, que separa os instrumentos em 4 categorias. Então, essa classificação aí, ela separa os instrumentos em 4 categorias. Os cordofones, que são os instrumentos que têm corda, os membranofones, os aerofones e os idiofones. O que você acha que esses nomes significam? Troque ideia com seus colegas e o professor. Então, vamos lá, gente. Aí, no caso, os cordofones, como a palavra mesmo já diz, são os instrumentos de corda. O aerofone é os instrumentos de ar. Os membranofones são os instrumentos de membranas. E os idiofones, o próprio corpo do material gera o som. Então, o próprio instrumento que gera aquele som, certo? Então, classificando aí, gente, classificando os 4 instrumentos aí de cima. Qual que é o idiofone? O que vocês acham? O idiofone, que é o próprio instrumento, né? O próprio formato do instrumento que faz o som. Qual que vocês acham? O triângulo, ok? O instrumento de ar que tem aí, gente, aerofone, a gaita. O instrumento de corda é o mais fácil, é o violão, é um cordofone. E o instrumento de membranas, ou seja, né, que a gente utiliza os braços, né, para poder tocar, é o atabaque, certo, gente? Então, vamos dar continuidade aí. Página 7. Volte à página anterior e, com a orientação do professor, escreva abaixo de cada instrumento a categoria que ele pertence. Então, aí a gente já fez essa atividade número 1. Número 2. Veja os instrumentos a seguir, anote o nome daquele que você achou mais interessante e explique por quê. Pesquise sobre ele e registre o que você aprendeu de forma criativa para apresentar aos seus colegas. Então, aí, vocês vão fazer essa atividade também, não precisa me enviar foto, só fazer aí no livro de vocês. Número 3. Quais desses são aerofones? Circule. Então, qual desses instrumentos aí são aerofones, que são instrumentos de ar? Então, vocês vão circular aí, ok? Então, essas atividades da página 7, vocês realizem aí no livro de vocês. Agora, vamos para a página 8. A página 8 e a última página da nossa aula de hoje. Vamos brincar? Chegou o momento de você descobrir como funciona a produção do som em um instrumento de sopro. Siga as orientações do seu professor e construa uma flauta d'água. Então, vamos lá. Bom, eu vou colocar para vocês uma foto, né, aqui no nosso vídeo, das orientações de como fazer essa flauta. Essa flauta, ela gasta alguns materiais que pode ser que vocês tenham dificuldade de encontrar. Então, essa atividade, eu não vou deixar ela como obrigatória. Ela vai ficar como opcional, tá? Então, quem quiser construir a flauta e tocar e tal, apresentar pra gente, compartilhar no grupo a foto da flauta, fiquem à vontade. Mas eu não vou dar como uma atividade obrigatória pela necessidade de sair de casa para poder comprar todos esses materiais que ela precisa, certo? Então aí essa atividade ela vai ficar opcional para vocês, ok? Então, a nossa aula de hoje, galera, ela tem várias atividades para realizar no livro, mas a única atividade de registro que vocês vão me enviar é aquela atividade lá do podcast da Carmen Miranda, que é a atividade lá da unidade 3, ok, gente? Então, a aula de hoje era isso, ok? Então, assistam o vídeo, façam as atividades e quem conseguir fazer a flauta d'água, envia a foto e compartilha com a gente. Então, é isso, galera. Um beijão pra vocês e até a próxima aula.